Nessa manhã, já que a gente está respirando essas últimas horas de 2017, que é uma palavra que tem muito a ver com esse momento de renovação. Uma palavra que eu acho que não está na Bíblia, mas ela deve ter alguns, talvez, sinônimos parecidos que você vai encontrar na Bíblia. Uma palavra que ficou bastante famosa por causa de um aplicativo, se não me engano, da OLX, um site, que é a palavra desapega. Foi o OLX que botou? Acertei? Fala para quem está do seu lado, desapega. Não quer dizer que se você estiver segurando a mão da sua esposa, não é isso que eu estou querendo dizer. Pode segurar, pode continuar. E desapegar-se, deixar ir, soltar, para mim particularmente é uma alegria imensa. Eu estou doido para, em algum momento, jogar um monte de coisa fora. Eu gosto muito de ficar livre daquilo que não está sendo usado, ou de pegar aquilo que não está fazendo diferença na minha vida, mas pode ajudar outra pessoa e dar para aquela pessoa. Eu gosto muito disso. Eu não gosto de ter nada na minha vida onde está só lá e não frutifica, não faz nada. Não tem nenhum propósito. Algumas pessoas têm uma dificuldade imensa de se desapegar. Deve ter muitos motivos para isso. Quantos aqui moram com alguém assim, que não gosta de se desapegar de nada? Não era para levantar a mão, eu esqueci, mas tudo bem. Porque essa pessoa pode estar do seu lado nesse momento, né? E quando eu digo isso, existem vários níveis. Existem pessoas que têm apenas um sentimento em relação a algumas coisas. Querido, por que você não joga fora essa bermuda que já tem 30 anos? O furo dela está cada vez maior, a cor dela está longe de ser a original. E ele fala, mas eu gosto tanto dela, né? Ela tem uma coisa comigo, assim, a gente tem um sentimento mútuo, eu amo essa bermuda, ela me ama também. Como outras coisas. Como eu disse, pode ter mil motivos. Talvez esteja uma questão bem interior, onde as pessoas têm medo de abrir mão de certas coisas. Alguns acham que pode um dia precisar daquilo. Né? Há pessoas que guardam um vestido, ou uma calça, ou uma roupa, dizendo, quando eu chegar no peso certo, eu vou voltar a vestir isso. E 20 anos se passaram. E lá está a mesma roupa esperando você no armário. Talvez seja uma boa ideia liberar a roupa e depois compra outra, né? Porque eu creio que você consegue, vamos lá. Desapegar-se. Como é que você experimenta isso na sua vida? Claro, desapegar-se de coisas, para muitos de nós é fácil, para outros é um desafio, mas nessa manhã eu queria convidar você a deixar realmente algumas coisas em 2017, a soltar-se de certas coisas, a liberar-se de certas coisas. E claro, talvez coisas materiais também, mas principalmente coisas que você tem guardado dentro de você durante muito tempo, já está na hora de deixar para trás. E eu não sei nomear todas essas coisas, eu consigo pensar em algumas, e talvez alguma delas tenha a ver com você. O que você tem guardado? O que tem acontecido? O que tem sido uma experiência na sua vida? E você diz assim, eu não sei porquê, mas eu ainda estou apegado a isso. Eu não sei porquê, mas eu não consigo facilmente me livrar disso. Isso faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Eu não estou falando isso porque apenas eu quero isso para você. É claro que a gente tem uma base na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos e depois também aos Filipenses, ele menciona isso, que nós devemos nos desarraigar, nos desapegar, nos soltar, nos desamarrar de certas coisas que tentam nos impedir de avançar, que tentam nos segurar aonde nós estamos. Quando eu falo de segurar, entenda, tem certas coisas para as quais você não deve se mover, você deve ser muito firme, você deve ser muito estável. Mas a caminhada cristã é uma caminhada de avanço. Deus não quer que você fique estagnado na sua vida. Ele quer que você, num propósito firme, você avance, que você dê passos para o seu crescimento.
Eu sempre pergunto isso na igreja e eu gosto sempre muito da resposta. A maioria das vezes eu fico muito feliz com a resposta. E eu vou perguntar outra vez. Quantos perceberam que esse ano você realmente cresceu espiritualmente? Levanta a sua mão. Você percebe isso por quê? Porque você se vê fazendo algumas coisas, ou pensando, ou falando algumas coisas que antes você não fazia. É isso mesmo? Amém? Ou vice-versa, você parou de fazer algumas coisas. Eu acho isso maravilhoso, a gente precisa celebrar isso. Mas deixa eu colocar duas coisas para você. Você e eu sabemos que não terminou, tem mais coisa para acontecer. Ano que vem pode ser um ano de ainda maior crescimento, amém? E a segunda coisa, você não vai gostar muito, mas é real. Você sabia que você podia ter crescido muito mais esse ano? Que havia oportunidade, potencial, havia espaço para que você pudesse avançar ainda mais do que você avançou. Claro, eu também, todos nós. E a minha pergunta é: o que nos impede, o que nos atrapalha? O que faz com que nós sejamos, às vezes, paralisados, estagnados, ou então andamos muito devagar? E pode ser que nessa manhã Deus fale isso de tal maneira no seu coração que transforme o seu 2018 completamente. E quem sabe, o que Deus tinha planejado que acontecesse, o que você achava que ia acontecer nos próximos 5 anos, Deus vai fazer em um ano só na sua vida. E você vai acelerar, e você vai experimentar coisas boas e um crescimento tremendo. Não sem desafios, não sem alguma coisa ser requerida e exigida de você, não, tudo isso faz parte. Mas quem sabe, porque você se soltou de algumas coisas, porque você liberou algumas coisas, você ficou mais leve para poder avançar. Eu desejo isso para você, eu desejo isso para mim. Se eu perguntar para você qual é o problema, o que tem segurado você, talvez imediatamente você pense em algo. A Bíblia diz que nós devemos nos desarraigar, nos desapegar, nos soltar do pecado, que está tentando se enroscar nas nossas pernas, nos impedindo de avançar. Deixa eu falar uma coisa para você que eu preciso que você... E eu sei que você não guarda apenas no culto, a gente fala isso quase todo domingo, mas é importante você lembrar, na cruz, há 2000 anos atrás, Jesus aniquilou o poder do pecado na sua vida. O pecado tinha um poder de morte, o pecado existiu, entrou nessa terra para matar a mim e a você. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, essa é a razão do pecado. Trazer e produzir morte. Na verdade, o pecado imediatamente produz morte. Mas o versículo não termina ali dizendo: Deus deu algo a você. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Ele fez isso através de Cristo Jesus. Quantos aqui sabem que Jesus te deu vida eterna? É isso que você tem hoje. O poder que o pecado tinha, por isso que Paulo fala: o pecado não terá mais domínio sobre vós. O poder que o pecado tinha de matar você e tirar você da presença de Deus foi aniquilado. E em Cristo, você já está vivendo uma vida que não tem fim. E ninguém pode te roubar das mãos de Deus. Mas o pecado continua nesse mundo e ele tenta matar alguma coisa em nós. Ele tenta roubar alguma coisa de nós. Muitas vezes, por causa do pecado, nós ainda não avançamos, não conseguimos andar um pouco mais. E quando eu falo pecado, entenda, talvez você imediatamente saiba do que eu estou falando, talvez você tenha que interpretar e pensar: como é que isso funciona na minha vida? Porque, André, eu acho que ninguém é perfeito, é verdade, Eu acho que todo mundo falha, sim, mas eu estou falando de você e as coisas que tentam segurar você. Será que você tem algum controle em relação a isso? Será que tem algo que você pode fazer? Porque muitas vezes nós pensamos: eu não posso fazer nada. Eu não consigo me livrar desse vício. Eu não consigo me livrar, eu sou dependente. Eu não consigo me livrar dessa mania. Eu não consigo me livrar porque esse é o meu temperamento. E a gente tem as nossas 70 justificativas de por que nós muitas vezes não conseguimos vencer um pecado. Mas é a própria palavra de Deus que diz que você pode e você deve deixar para trás. E eu quero te dar uma dica hoje, essa é só uma coisa, tem algumas outras, sobre o pecado na sua vida e na minha vida. Pare de lutar contra ele. Isso é uma das coisas que eu aprendi que mais trouxeram mudança na minha vida.
Ao invés de tentar lutar contra o pecado, a Bíblia te convida a andar em Cristo Jesus. A Bíblia fala assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. O desejo de fazer aquilo que você não deveria fazer, embora pareça prazeroso naquele momento, não é bom para você. A Bíblia não fala, não tente ficar lutando e matando aquilo. Sim, seja alguém disciplinado, mas principalmente quando você começa a ter um hábito de andar com Deus, naturalmente você consegue vencer essas outras coisas. Então, em 2018, cultive mais isso. Cultive mais uma vida que, ao invés de tentar ficar fugindo e lutando e tentando enfrentar e tentando encarar de frente o mal que está vindo contra você, se acolhe nos braços daquele que te ama e cuida de você. Você está protegido nele, amém? Você sabia que a Bíblia tem muito mais versículos dizendo que Deus é o nosso refúgio? Que Ele é um lugar onde você pode se esconder do que talvez qualquer outra coisa que Deus é para nós. Porque a gente poderia pensar, Ele me fortalece para eu lutar, sim. Mas a Bíblia fala muito mais de você se acolher nele, se esconder nele, você deixar Ele na frente, Ele fazer aquilo que você não pode fazer. Amém? O que está agarrando você? Talvez seja alguma coisa do passado. Talvez seja uma dor muito grande, um sofrimento, um sentimento, talvez seja um sentimento de culpa muito grande. E a Bíblia fala sobre isso. Eu sei que não é fácil, porque a gente vive muitas vezes dominado por um sentimento. Há pessoas que estão hoje vivendo mergulhadas no sentimento. E sentimento decide tudo na vida delas. Mas Paulo também escrevendo à igreja de Roma, ele fala para todo cristão: se você está em Cristo, não há mais condenação sobre a sua vida. Eu consigo eu mesmo me condenar, eu consigo eu mesmo tentar ficar sentindo mal. É só pensar no assunto, é só ficar pensando no que eu fiz de errado e eu imediatamente volto para aquele lugar. Mas a palavra de Deus te convida a levar cativo todo pensamento que vai contra a palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz que em Cristo você já foi absolvido e você não tem mais condenação sobre a sua vida. Mas pastor, o que eu fiz foi tão grave, então eu não vou precisar pagar por isso. Talvez você tenha algumas consequências que você não consegue se livrar delas. Mas você não precisa nutrir um sentimento de culpa, uma vez que Jesus já pagou por cada um dos seus pecados. Você pode ter plena convicção e se desarraigar e se desapegar desse sentimento errado na tua vida. Se talvez você precisa fazer isso hoje, para não entrar em 2018 carregando aquilo que você não precisa, eu, em nome de Jesus, quero declarar sobre a tua vida: se desapega disso, de sentimentos de culpa, de sentimento de condenação. Talvez se você viesse aqui e disser: pastor, mas a minha história é tão grave, é tão complicada, é tão difícil. Eu quero dizer para você, o sangue de Jesus é muito maior para livrar você e tirar toda a condenação da sua vida. De vez em quando eu falo aqui na igreja, eu faço uma brincadeira e quase sempre, aliás, todo mundo praticamente cai nela. Eu falo assim: todo mundo conhece o versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16, e a igreja toda fala junto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único, que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu falei: agora o 17, e ninguém sabe. Quem aqui sabe o versículo 17 de cor? Não pode ler agora. O 17 é tão legal, ele é quase mais legal do que o 16. O versículo 17 diz assim: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse, para que julgasse o mundo. Olha que fantástico. Jesus não foi enviado ao mundo para nos julgar e para nos condenar e para nos sentenciar. Mas a Bíblia diz: mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele, Jesus, é o nosso Salvador, é o Salvador desse mundo. Deus amou todo esse mundo de tal maneira que entregou alguém para salvar todo esse mundo. Então, se Ele não me condena e se Ele me salva da condenação, eu não preciso carregar mais isso. Fala para quem está do seu lado: desapega, meu irmão. Amém? Talvez seja o pecado, talvez seja um sentimento de culpa, ou talvez seja o que eu considero o pior de todos. Uma das coisas mais difíceis que nós temos de nos desapegar é o sentimento inverso ao sentimento de culpa, é o sentimento de rancor. Não fui eu que fiz nada de errado, fizeram algo errado comigo. Eu fui uma vítima nessa história.
eu sofri, ou então alguém sofreu, mas eu tomei as dores, ou seja, como for, né? Mas eu sou a pessoa que foi ferida, foi machucada, e é muito difícil me desapegar. Afinal de contas, eu tenho direito a essa dor, eu tenho direito a esse sofrimento. Afinal de contas, eu é que sei como é que foi grave, eu é que sei como é que doeu. E é verdade. Humanamente falando, eu quero dizer para você, você tem todo o direito de escolher andar na sua dor. E é isso, você sabe que a gente gosta. Muita gente gosta. Eu já conversei pelo menos com umas 5 a 10 pessoas. E elas me falaram mais ou menos isso: eu não consigo perdoar. E embutida, envolvida naquelas palavras ali, existia algo como: já faz parte da minha vida, é o meu estilo de vida, é onde eu estou habitando, eu não consigo. Pastor, se o senhor fosse, né, se o senhor sofresse o que eu sofri, se o senhor fosse abandonado, se você fosse desprezado, se o senhor fosse tudo que eu experimentei, o senhor ia entender. Como se eu tivesse, né, pedindo alguma coisa. Não, não sou eu. É a palavra de Deus que nos comanda, que nos manda. E aí sim, se Jesus é o teu Senhor, ouça. Não, você não tem esse direito. Se Ele é o teu Senhor, você faz o que Ele te manda fazer. Alguém diz amém? Essa hora às vezes é difícil falar amém, né? Mas se você quiser se agarrar e se apegar àquilo que em algum nível você acha que faz parte de você, alguns de nós gostamos de um certo sofrimento na nossa vida e não nos desapegamos com facilidade. E tá bom, eu posso viver o resto da minha vida assim. Aquela pessoa, o que ela fez comigo, aquelas pessoas, o que elas fizeram comigo, o que aquela pessoa, seja o que for, né? O que aconteceu é imperdoável. Talvez seja. O que aconteceu talvez seja imperdoável, mas pessoas são sempre perdoáveis, senão Deus não nos mandaria perdoá-las. Não é uma dica que Deus nos dá, é uma ordem. Então, se Ele é o teu Senhor, você decide. Eu já me apeguei durante muito tempo a isso, mas eu não quero entrar nesse ano mais apegado. Eu não estou dizendo que você vai mudar os seus sentimentos, não é assim, mas é uma decisão pela fé. Eu abro mão de tudo que essa pessoa estava me devendo. Não me deve mais nada. E quando você perdoa, você tem a impressão de que a outra pessoa saiu ganhando e você saiu perdendo, mas é exatamente o inverso. Ninguém saiu ganhando mais do que você. Você perdoa para ter o próprio benefício, para que você seja liberado para continuar andando e caminhando e avançando. Você não precisa mais carregar nenhum peso. Você pode estar completamente livre. Você se desapegou. E Deus deseja que você caminhe livre em 2018. Deixa eu falar uma coisa. 2018 é um ano especial. E eu digo isso inspirado de alguma maneira dentro de mim. Deus estabeleceu tempos. Deus estabeleceu épocas. Eu sou facilmente cético em dizer 2018 é só mais um ano. Não tem diferença nenhuma, mas eu queria declarar sobre a sua vida aquilo que o Espírito Santo planta no meu coração. É um ano especial, e é um ano onde Deus pode fazer algo que Ele nunca fez na sua vida, porque você nunca permitiu que Ele fizesse, mas agora, se você se desapegar, você vai ver o poder dEle em ação como você nunca viu antes. Eu posso declarar isso sobre a sua vida? Você recebe isso? O Espírito Santo, né, eu creio, nos dirige hoje nesse sentido. Há coisas que Deus quer fazer que Ele não planejou que fosse em 2018, poderia ser quando fosse, mas é um ano que você está simplesmente livre, disponível, aberto. Não dá para você servir a Deus propriamente carregando esse peso todo. Então desapega, deixa para trás. Quem sabe deixa hoje aqui nesse lugar. Vamos transformar todo esse santuário nesse altar onde você pode depositar isso como um sacrifício a Deus e dizer: Senhor, eu não vou carregar mais, que seja completamente consumido. Eu quero andar na tua luz e na tua glória, seguindo a tua direção. Como é bom. Quantos aqui tem uma experiência e espiritualmente você se desapegou de alguma coisa e percebeu que liberdade aquilo te deu? Quantos tem uma experiência dessa? Olha que tremendo. Pessoas que podem testemunhar para você que isso é bom, que isso vale a pena. Não é fácil, né? Talvez seja mais fácil desapegar daquela bermuda,
Talvez seja mais fácil, né? Se desapegar daquele Fusca 76, não sei. Talvez seja mais fácil se desapegar de alguma outra coisa que para você é muito precioso, mas você abre mão, mas não mexe nessa parte do meu interior, não mexe com aquilo que está quieto lá, André. Deixa eu te falar, está quieto por enquanto, em algum momento vai aparecer. Em algum momento vai surgir na sua vida. Se está lá dentro de você, está crescendo dentro de você. E pode se tornar algo muito maior e causar uma destruição muito maior. Seja dirigido pelo Espírito e deixa para trás isso em nome de Jesus. Eu gosto dessa sensação. Alguns dizem que 1º de janeiro, amanhã, é como se fosse o aniversário de todo mundo. Porque quando você faz aniversário, eu não sei, eu acho que até o ano novo tem mais força nisso do que o meu próprio aniversário. Mas quando você faz o aniversário, você completou, você tem aquela sensação, meu Deus, eu cheguei a essa idade. Alguns de nós não gostam nem de pensar, né? Eu cheguei a 45, ou seja, até ontem eu tinha 44, mas agora eu tenho 45. E aí você começa a pensar, não, com 45 um homem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E você faz, talvez, uma avaliação e uma análise e planos. Na virada do ano eu acho que isso é mais forte ainda para mim. E eu tenho no meu coração planos. Deus tem me dado, não só a mim, graças a Deus. Se eu não compartilhasse isso com os pastores dessa igreja, a gente não ia dar nenhum passo. Graças a Deus, porque a gente não está sozinho, tem muita gente boa, tem uma equipe tremenda, tem muita gente envolvida no ministério. Mas Deus tem nos dado uma visão de um crescimento, de multiplicação, de uma maneira que você não pode imaginar. Deus tem nos levado a sonhar com um crescimento muito maior do que a gente tem experimentado. Eu queria declarar sobre essa igreja que nós vamos crescer vertiginosamente. Nós vamos avançar. Não necessariamente, né? Pastor, vamos crescer em número. Eu tenho certeza que vamos. Mas o melhor crescimento que acontece é dentro de você. E se ele acontecer dentro de você, o resto é simplesmente uma consequência natural. Quando acontece dentro de você, esse crescimento, você atrai muito mais gente para Jesus. E não necessariamente precisa ser aqui, mas em Jesus tem algum lugar melhor para você estar? Não tem. Eu gosto de pensar que o 2018 vai ser maravilhoso. E é muito ruim chegar nesse momento e profetizar qualquer coisa ruim, mas eu preciso falar para você o que Jesus falou. Ele diz assim: no mundo você vai ter aflição. Não esteja sonhando com uma expectativa irreal sobre 2018. Ele vai trazer seus desafios. Mas Jesus fala assim: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus fala isso, ele está com os seus discípulos. E ele fala: eu estou falando isso para vocês para que vocês tenham paz em mim. Em mim. Em mim. Com tudo de bom que 2018 vai trazer, com todos os seus desafios, você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está em Cristo. E nele você pode ter paz perfeita. E é só depois disso, só depois que Jesus estabelece: vocês estão em mim e vocês têm paz em mim, é que ele fala: no mundo você vai ter aflições, mas você já está no melhor lugar que você poderia estar. Você não é desse mundo, você está em mim. Amém? Tem de bom ânimo. Fala para o seu irmão do seu lado, com o seu sorriso, diga: tem de bom ânimo, meu irmão. E desapega, libera, solta tudo, não leva nada de ruim para 2018. Amém? Para essa oração, você não pode dar as mãos, você tem que soltar tudo. Mas eu vou convidar você a fazer uma última oração nessa manhã, entregando: Senhor, se for o seu caso, eu quero dar ouvidos à tua voz hoje, ao teu Espírito. Me mostra o que precisa ficar para trás. E para alguns vai ser, deixa eu falar porque eu preciso te alertar, vai ser uma das coisas mais difíceis que você já fez. Não acontece num domingo pela manhã, não. Começa talvez a acontecer agora. No ano de 2017,
Uma boa parte da igreja aqui nós fomos assistir o filme A Cabana. Quem é que foi lá assistir o cinema A Cabana? E em um determinado momento do filme, o protagonista, que carrega uma dor profunda, ele é convidado a se desapegar. E a dor não vai embora imediatamente. E a pessoa que está com ele, orientando, diz assim: vai demorar um pouco. Vai acontecer mais algumas vezes. Mas você começou. É todo um processo. Mas no final das contas você realmente se torna livre. Jesus te libertou para que você fosse livre. Então talvez seja muito difícil, mas ainda assim não abra mão daquilo que Ele tem para você. Abra mão daquilo que Ele não quer para você. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos comigo. Pai, muito obrigado. Nessa manhã nós te entregamos toda a nossa vida.